comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obteve, fazendo intercessão por eles, unindo-os a si mesmo por seu Espírito, revelando-lhes na e pela sua palavra o mistério da salvação, persuadindo-os a crer e a obedecer, governando seus corações pelo seu Espírito e por sua palavra, e vencendo todos os inimigos deles, por sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. E tudo isso por livre e absoluta graça, sem qualquer pré-condição de neles ter sido vista de antemão uma busca pela redenção. Arminianismo aqui fica como, irmãos, esse finalzinho aqui? Entenderam? Cai por terra. Não existe graça preveniente. É absoluta graça em Cristo. Tá? Pode entrar em Cristo. Então veja, vamos tratar agora sobre a redenção nos eleitos. Esse parágrafo vai tratar especificamente sobre isso. Tá bom? É isso que diz a nossa confissão de fé. Pode passar? Então, uma aplicação certa e efetiva. Porque disse na confissão que é eficaz essa aplicação. Esse parágrafo final, né, que não é o final, está errado aqui, porque, na verdade, na confissão de fé de Westminster, esse é o último parágrafo, tá, do capítulo 8. Mas a nossa confissão tem mais 2 parágrafos sobre cristologia. De Cristo o mediador serve como uma ponte que parte da consumação da nossa redenção por Cristo na história passada e nos leva até a redenção de nossa vida no presente. Esse parágrafo, então, trata sobre a aplicação da redenção em nós. Pois não foi sem motivo que Cristo morreu. Então, uma coisa bem certa para nós é que a plenitude dos tempos e a consumação da obra da redenção é uma coisa. Essa foi planejada antes da criação do mundo, foi executada por Cristo e está sendo aplicada em nós. Correto? Então devemos distinguir isso. Pois não foi sem motivo que Cristo morreu. Antes de adquirir a redenção, ele já tinha escolhido cada pessoa que iria receber o dom que ele compraria ao custo de sua própria vida. Uma vez que esse era o propósito de Cristo, desde o início. Podemos ter certeza de como isso irá terminar. Ele, com certeza, irá aplicar e comunicar essa redenção. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar, para concluir. Tá? Tudo de acordo com o plano de Deus. Ele não espera que o que ele fez seja aplicado ao seu povo. Ele assegura isso. Isso é certeza, tá? De que será aplicado. Não é uma possibilidade. Aqueles a qual ele comprou com o preço do seu sangue, certamente serão aplicados neles a redenção. Através de quem? Do Espírito Santo, que vai entrar nos próximos slides. Tudo de acordo com o plano de Deus. Então ele assegura isso para nós. Seja você quem for, o salvo, ele desfrutará de todos os benefícios da redenção. E isso em vida. Porque já somos beneficiados aqui, irmãos. Tá? Claro que nem se compara com a eternidade. Mas já usufruímos sobre isso. Todo aquele que o Pai me dá, esse
virá a mim. E quando vem, é recebido e recebe tudo, ganha tudo. João 6,37 e João 6,39 vai falar sobre isso. Tá? Então, quando o parágrafo, volta rapidinho, Vitor. No parágrafo, volta lá. No parágrafo 8º. É isso que diz o começo do parágrafo. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele obteve. Tá? Então é apenas destrinchando parte a parte o parágrafo. Tá bom? Pode passar? Intercessão e revelação de Cristo. Isso também é abordado no parágrafo. Paulo nos diz em Romanos 8 que pecadores como nós podem ter certeza de encontrar salvação e não condenação. Por quê? Porque Cristo intercede por nós. Romanos 8, verso 34. João nos diz que Jesus Cristo advoga a nossa causa no céu, assim como ele fez propiciação por nossos pecados na terra. Então a obra de Cristo, a mediação de Cristo, ela não encerrou aqui na terra. Ele continua intercedendo por nós. Ele continua advogando. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, você vai encontrar isso. Aqui e em outros lugares vemos Cristo revelando para nós. No quê? Na palavra e por meio dela. Os mistérios da salvação. Isso está lá no parágrafo. O fato é que a revelação é um sinal do amor de Cristo para conosco. E as Escrituras muitas vezes nos dizem isso. Deus nos deu generosamente seu amor ao nos mostrar as riquezas de sua graça. Então é Ele que vem até nós e nos revela as grandezas da eternidade. Ele também nos mostrou o seu beneplácito, desvendando-nos o mistério da sua vontade em Cristo. Efésios capítulo 1, do 7 ao 9. Em sua oração ao seu Pai, nosso Senhor Jesus se regozijou em ter revelado ao Pai, aos homens que me deste do mundo. João 17, verso 6. Deus é tão bom, e Ele nos deu seu Filho. Em seu Filho Ele nos dá todas as coisas. De tantas formas, somos indignos das dádivas dEle, e incapazes de ver as maravilhas desses dons. Como Ele reage? Ele continua a interceder por nós e a se revelar a nós. Amados, quando eu penso que Ele continua nos dando, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente agindo contrariamente à sua vontade, Ele permanece nos revelando. Você vem aos cultos, Deus fala com você, e cada vez mais você se aproxima dEle. Você abre a sua Bíblia na sua casa, vai estudar, Ele fala conosco, mesmo agindo contrariamente à sua lei, porque certamente nós temos pecado. Então, amados, isso mostra que Ele continua intercedendo, porque as bênçãos para os eleitos de Deus não cessam. A revelação de quem Ele é, nosso irmão orou aqui na última sexta-feira. Eu gostaria que Deus se revelasse mais para mim. E certamente Ele faz isso. Porque quanto mais Ele se revela a nós, mais crescemos na graça. Mais crescemos no conhecimento. Então perceba, é um ato de condescendência. Ele intercede por nós lá, perdoa os nossos pecados, e assim continuamos a receber bênçãos infindáveis do nosso Senhor. Intercessão e revelação de Cristo. Tudo isso, irmãos, para nos mostrar no parágrafo o que a obra mediadora de Cristo nos traz. Tudo isso. Será que devemos ser gratos ao Senhor? Pode passar? E como que Ele aplica tudo isso? Como temos certeza que estamos tendo acesso? Pelo trabalho efetivo do Espírito de Cristo. O Espírito Santo, ele é tanto entregue pelo Pai, quanto pelo Espírito, por Cristo, perdão. Os dois têm autoridade para conceder o Espírito Santo.
Então, certas vezes você vai encontrar o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, ou também o Espírito do Filho, o Espírito de Cristo, tá? O Espírito de Cristo, né? É o mesmo Espírito que nos enche. Cristo é efetivo em tudo o que Ele fez, à medida que trabalha em nós pelo seu Espírito. Por que a graça é eficaz? Por causa do Espírito Santo. É Ele que comunica a nós. A obra do Espírito abrange a tudo, pois é Ele que nos ajuda na fé e na vida cristã. Estamos vendo isso nas sextas-feiras, correto? Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Ele nos encheu com seu Espírito e nos persuade a crer. Cristo usa o poder do seu Espírito Santo para governar os nossos corações. Romanos 15, versos 18 a 19. E o Espírito Santo nos torna santos por sua palavra, a Bíblia. Então você percebe que o parágrafo 8, toda a ação mediadora e aplicação em nós. Volta lá rapidinho, Victor, no parágrafo. Veja só. Fazendo intercessão por eles, isso é a obra mediadora de Cristo, né, aplicando a redenção. Unindo-os a si mesmo por seu Espírito, revelando-lhes, olha aqui, atenção, na e pela sua palavra. O que isso nos ensina? Não existe aplicação de redenção fora disso aqui. Como que o Espírito nos convence? Pela palavra. Como que ele nos santifica? Pela palavra. Como que aplica todas as benéfices de Cristo a nós? Pela palavra. A ação do Espírito Santo não é algo milagroso, mas não é como muitos pensam, né? Que vem uma fadinha com uma varinha de comando, pronto, está santo, santificando. E você permanece lá dormindo até meio-dia, né? Não abre a palavra, não busca o Senhor, não frequenta os cultos de doutrina, não abre a sua Bíblia. Ou seja, como que você quer ser santo? Aí chega no culto de oração, eu queria pedir para Deus que Ele me santificasse. Como? Na e pela sua palavra. Estive falando isso na manhã lá no Tabuão, porque estamos no primeiro capítulo. Qual que é o primeiro capítulo da nossa confissão? Trata sobre o quê? Pensei que eu ouvi só uma voz só na lata. Qual é o primeiro capítulo, irmãos? Escrituras, Sagradas Escrituras. Então, amados, estava falando para eles, qual foi o meio que Deus escolheu para se revelar a nós? Foi um CD? Foi uma fita de videocassete? Um livro. Letras escritas. Logo, eu tenho que saber, então, no mínimo, ler. Tá? Mas e quem não sabe ler, então não vai ser salvo? Alguém que sabe prega. Nem que seja um anjo. Prega a palavra. Mas para que haja aperfeiçoamento, você precisa se debruçar nesse livro e entender. Por isso que o parágrafo vai dizer aqui, na e pela palavra, e depois ele de novo repete, revelando-lhes na e pela palavra o mistério da salvação, persuadindo-os a crer e a obedecer, governando seus corações pelo seu Espírito e por sua, de novo, por sua palavra. É isso que ele está falando. Pode ir lá, Vitor, de novo? É isso que estamos vendo aqui. Tá bom? Ele nos encheu com seu Espírito e nos persuade a crer. Cristo usa o poder do seu Espírito Santo para governar nossos corações. O Espírito Santo nos torna santos por sua palavra, a Bíblia. É na Bíblia que o caminho da salvação, veja só, caminho da salvação e santificação é mostrado a nós. Essa é a oração de Jesus ao Pai por todo o seu povo, que eles seriam santificados na verdade. E é claro, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. O Espírito é indispensável para tudo que somos e que esperamos ser. Por isso,
É maravilhoso que nosso Senhor tenha prometido que o Espírito habitaria conosco para sempre. João 14,16. Então, amados, isso nos ensina que a nossa vida obediente a Cristo, receber ainda mais os benefícios da cruz, está totalmente atrelado, primeiramente, ao Espírito Santo e também à sua palavra. Ele vai agir conforme isso. Então, amado, eu vejo hoje, sinceramente, e até um desabafo, que o povo cristão lê muito pouco. Lê muito pouco. Estou falando da Bíblia. Dentro de uma igreja, cristãos que já estão mais de 10 anos na caminhada, nunca leram a Bíblia inteira. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível, porque uma busca, uma disposição de querer isso, de querer os princípios da redenção na minha vida, isso é característico de quem é salvo, irmão. E se eu vejo palavras como essa, que Ele nos santifica pela verdade, na verdade, e eu não busco a verdade, o que eu quero? O que eu espero? Aí você quer que seus filhos sejam santos? Você sabe como? Lendo a palavra para eles. Esse é o meio que Deus escolheu para se revelar ao seu povo, irmãos. Mas eu creio que a facilidade que nós temos, você vai hoje numa livraria, você vê lá tantas Bíblias, irmãos. A facilidade deixa o povo nesse estado. Eu falei já aos irmãos que vi, não sei qual país, qual região na África, que quando recebeu a Bíblia na sua linguagem, eles choravam copiosamente. Copiosamente. E não era um ou dois, não. Era um monte de gente chorando. Porque eles se sentiam incompletos. E nós? Então, se queremos ser santos, se queremos conhecer mais a Cristo, precisamos, irmãos, dar o devido valor à palavra de Deus. Tá? Esse é o trabalho efetivo do Espírito de Cristo. E Ele vai nos levar a isso. Se Ele utiliza a palavra, o que Ele vai fazer? Vai nos conduzir a ela. Então Cristo nos prometeu que nos ensinaria tudo o que precisamos saber e lembraria a todos os discípulos de Cristo o que Ele lhes ensinou de uma forma ou outra. João 14, verso 26. Ele nos afirmou que nos relembraria. Ele nos afirmou que através do Espírito Ele nos ensinaria. Então, amados, essa é a aplicação efetiva da obra mediatória de Cristo, através do Espírito Santo, utilizando a sua verdade. Tá? Pode passar? Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ainda em Romanos 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito, Ele nos guia por onde? É uma ação assim, subjetiva? Nos guia pela palavra. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Veja lá então, aqui é colocado Espírito de Deus. São filhos de Deus. Então é muito estranho. Eu costumo dizer que cristão que não abre sua Bíblia, não tem desejo nisso aqui, não é cristão, irmão. Não é cristão. Um cristão, ele tem desejo pela palavra. Isso aqui é fato imexível. Porque o Espírito nos guia justamente pela verdade. Tá? Pode passar? Superando a tudo, Cristo, pela mesma palavra e Espírito, não somente venceu todos os pecados e nos mantém em sintonia com o Espírito, mas Ele também vence nossos inimigos por meio de sua onipotência e sabedoria. Isso aqui é o trecho lá do parágrafo, tá? Embora os inimigos de Deus lutem, se contorçam, Ele pode pegar todos e usá-los como estrado dos seus pés. Salmo 110, verso 1. Todos os seus inimigos, do primeiro ao último, serão colocados sob os pés dele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 25 e 26. Vencidos. Obra da mediação de Cristo significa vitória sobre todos os inimigos de Cristo. Todos. De uma forma muito real,
essa obra já foi iniciada quando Jesus estava na terra. Pois, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desespero, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 15. Nosso Senhor Jesus Cristo vence todos os inimigos dele. Todo o nosso pecado, e até mesmo a morte. Isto é óbvio. Esperar os irmãos se sentarem aí, senão vai tirar totalmente a atenção dos outros irmãos. Continuando. Isto é óbvio, já que ele faz todas as coisas de uma maneira que está em perfeita harmonia com a sua maravilhosa organização do mundo, e de maneira a expor a insondável grandeza do nosso mediador. Então, ele venceu, irmãos, tanto aqui na plenitude dos tempos, onde ele iniciou, e a sua obra estabeleceu a vitória, proto-evangelho lá de Gênesis, onde a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Isso significa a vitória que estamos falando aqui. Ou seja, ele venceu isso para quem? Sendo que ele é Deus onipotente. Para nós. Então não existe mais inimigos para cada um dos seus eleitos. Eles foram vencidos na cruz. Estamos libertos do pecado, das amarras, deste poder. Não somos mais servos do pecado. Por quê? Porque através da sua sabedoria, da sua onipotência, ele venceu todas essas forças. Essas são os benefícios, irmãos, da mediação de Cristo. Por isso que ele tomou a forma humana, que vocês viram lá as duas naturezas de Cristo. As coisas estão começando a se conectar agora. Digamos que essa parte aqui final, do capítulo 8, é a parte que todo mundo prega, né? É a parte que todo mundo fala. Mas falta o complemento, que antes, como que ele venceu? Através de que ele venceu? A forma humana. Eis a mediação entre os homens e Deus. As duas naturezas de Cristo é que permite isso. Tá? Pode passar? 9º parágrafo. Um ofício único de Cristo. Quanto ao parágrafo 8º, alguma dúvida, irmãos? Tudo certo? Aplicação eficaz, como temos acesso agora à aplicação da redenção em nós. Então, Espírito Santo e palavra, tá bom? Que fique claro isso para nós. 9º parágrafo, acompanhe aí na sua confissão. Este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo, que é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Teve um parágrafo já neste capítulo que nós tratamos sobre os ofícios de Cristo. Então perceba que agora ele destaca 3. Bom? Novamente. E isto não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outro. Isso aqui vem muito de encontro, como bons puritanos, né, os primeiros batistas, como a nossa origem puritana, para se opor a quem? O que você acha? Por que escreveu esse parágrafo aqui, irmãos? Papa, porque eles acham que a autoridade suprema, inclusive acima da Bíblia, está o papado, a igreja. Tá? Então veja que a nossa confissão já exclui isso. A autoridade nunca aqui vai ser do pastor, não vai... ninguém acima de Cristo. Ninguém. Tá? Aí vem lá, né, os pilares da reforma. Solo, Christus. Bom? Pode passar? Vamos ver isso aqui rapidamente. Um ofício insubstituível. Somente Cristo. Só Cristo é aquele que fica entre Deus e o homem. Nenhuma outra criatura poderia tomar o seu lugar como mediador, que também é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Este é o privilégio e honra de Cristo sozinho. E qualquer um que tente tomar esses ofícios sobre si mesmo é mais adequadamente um anticristo. Bom? Alguém no lugar de Cristo.
Esses ofícios pertencem exclusivamente a Cristo, já que é só Ele quem é o homem, Deus, duas naturezas. Tá? Então veja que entender a pessoa, a persona de Cristo, é totalmente importante para que você não seja iludido quanto a isso. Tá? Porque somente um é Deus e homem, Cristo Jesus. Tá? Agora, quem não conhece, quem acha que Jesus Cristo é só aquele romantismo, né? Ai, que fica nessas igrejas só sentindo. Você acha que vai ser um alvo fácil para o anticristo? Com certeza. Tá? Quem é capaz de ser o intermediário entre Deus e o homem? Quem é capaz disso? Quem é capaz de representar verdadeiramente e adequadamente ambos os lados? Cristo. Somente Ele. Nenhum homem, não importa o quão sagrados eles possam ser, não importa quantos milagres ele execute, não podem tomar este cargo para si mesmos. Não podem. Não podemos associar ninguém com o Senhor Cristo em sua mediação. Nem sua querida mãe, nem ninguém. Ele sozinho, unicamente, solo, é mediador do seu povo. Ponto final. Tá? Por isso que pessoas que querem colocar Maria, né? Maria, mãe de Deus. Deus homem. Tá? Não só Deus. Então falta um complemento ali, né? Deus, homem. Tá? Porque é isso que o torna o nosso mediador. Pode passar? 1 Timóteo deixa isso claro. Preste atenção nas palavras de Paulo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O homem, Cristo Jesus. Enxergaram aqui as duas naturezas? O homem, Cristo Jesus. Tá bom? Último parágrafo, 10. Quanto ao nono, alguma dúvida? Se tiver dúvida que pode substituir Cristo, aí temos que já fazer uma assembleia aqui, né, irmãos? Na hora, né? Não tem nem conversa, né? 10º parágrafo. A necessidade dos ofícios que foram citados. Este número e ordem de ofícios são necessários. Precisamos de seu ofício profético por causa da nossa ignorância, por causa da nossa alienação de Deus e da imperfeição dos nossos melhores serviços. Nós necessitamos do seu ofício sacerdotal para nos reconciliar e apresentar aceitáveis a Deus. Só somos aceitos por Deus porque Cristo intercede por nós. E no que diz respeito à nossa aversão e incapacidade absoluta, veja só então, depravação total, incapacidade absoluta de converter-nos a Deus e para o nosso resgate e segurança contra os nossos adversários espirituais, precisamos do seu ofício real. Rei, Jesus Cristo como Rei, para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, libertar, preservar para o seu reino celestial. É isso que vai falar, né, o 10º parágrafo. A necessidade desses ofícios. Vamos destrinchar? Vamos lá. A necessidade. Por fim, a confissão continua a explicar como somos abençoados pelos 3 ofícios de Cristo. Estamos na ignorância e afastados da vida de Deus. Precisamos de alguém para nos dizer a verdade de Deus, tirar a gente da ignorância. Este é o Senhor Cristo em seu ofício profético. Tá? Por isso que ele é profeta, porque ele ensina, porque ele mostra. João 1,18 e também 45, Deuteronômio 18, 15 a 18 também, vai falar sobre a promessa, né, do profeta que viria, lá no Pentateuco. Em seu ofício
sacerdotal. Cristo trabalha para nos reconciliar e nos apresentar aceitáveis a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 21, você vai entender isso. Ele faz um paralelo, o autor de Hebreus, com os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento, que era a forma do povo ser perdoado. Levavam ao sacrifício, impunham as mãos e o sacerdote fazia aquela mediação. Quem faz isso por nós? Cristo, e ofereceu o seu próprio corpo, tá? Para nos reconciliar com Deus. Desde que estávamos em estado de alienação, tá? De Deus. Em seu ofício de rei, Cristo subjuga e supera a nossa avessidade, ou seja, nossa contrariedade e total incapacidade de retornar a Deus. Quando eu penso em Cristo como rei, é aquele que tem o poder em suas mãos para vencer todo o mal e nos tirar dessa alienação e nos colocar em Deus. O ofício de rei de Cristo é exercido tanto no início de nossa vida cristã, mas também ao longo dela, enquanto travamos uma guerra contra o pecado. Ele luta contra nossos adversários espirituais e nos resgata deles. Além disso, ele nos preserva por seu cargo rei, até que estejamos em seu reino celestial. 2 Timóteo capítulo 4, verso 18, vai falar sobre esse ofício de Cristo. Tem ainda mais uma confirmação desses três aqui, que eu coloquei. O Senhor Jesus é o professor do seu povo, então por isso, o profeta, tá bom? De Deus, que nos ensina e nos revela as palavras de Deus. Ele explica Deus como Ele é, uma vez que apenas nele é revelado o Pai. Só conhecemos o Pai através do Filho, tá bom? Como sacerdote do povo de Deus, ele é capaz de satisfazer a ira sagrada de Deus contra nós. Então, quando vocês responderam as perguntinhas, o que significa o ofício profético? Você vai ter 2 slides, tá bom? Para formular aí uma resposta completa. Ele explica a Deus como Ele é, uma vez que apenas nele é revelado o Pai. Como sacerdote do povo de Deus, Ele é capaz de satisfazer a ira sagrada de Deus contra nós. Não só isso, mas também para nos representar diante de Deus e interceder por nós em nossas bênçãos diante de Deus com base em sua obra. Romanos 8, a qual já falei lá nos outros slides. Como rei e último ofício, colocado nesse parágrafo, do seu povo ele é capaz de destruir nosso pecado e inimigos espirituais. Por seu espírito, ele luta contra a nossa natureza pecaminosa e certamente a superará. Ele, pelo espírito, nos leva à submissão a ele e nos ensina a obedecê-lo ao longo de nossa vida. Isso chamamos de santificação, tá bom? E eu coloquei aqui Mateus capítulo 1, verso 21, que era sobre o nascimento do Messias. Ela, quem? Maria, terá um filho, e você chamará o seu nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Rei. E acabou. Um longo capítulo.